Desmascarando falsos profetas. Você quer aprender como desmascarar um falso profeta? Fique comigo até o final desse vídeo, pois você irá descobrir. Primeira coisa importante nós entendermos que a palavra do Senhor nos alerta em Mateus capítulo 7, verso 15. Jesus ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, primeiro, conhecer pelos frutos. Qual o caráter, qual o conteúdo é apresentado na mensagem do falso profeta. É importante entendermos que todo homem de Deus falará de coisas do coração relacionadas ao caráter, e não somente relacionado a profecias que agradam o seu coração, que massageiam o seu ego, profecias que têm a ver com riquezas, portas abertas, chaves de carros e de casa. Essas profecias devem ser tomadas muito cuidado com elas, pois Jesus Cristo disse em Mateus 24 também que muitos profetas, falsos profetas, surgiriam e, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Tome muito cuidado com as mensagens que agradam o seu coração. Não é com as mensagens de correção e nem com as mensagens de exortação que nós devemos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque essas mensagens elas produzem em nós uma mudança de caráter. Ser semelhante a Jesus em caráter é o que mais importa para nós. Então, o primeiro ponto é nós analisarmos os frutos do profeta para vermos se ele é um homem de Deus ou se ele não é um homem de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala sobre os frutos do Espírito. E quais são eles? Chave de carro, chave de moto, mansão, profecias que têm a ver com bens materiais. Não é nada disso. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos do Espírito Santo é aquilo que tem a ver com o nosso caráter. A mudança de vida acontece de dentro para fora. A grande realidade é que os falsos profetas vão querer que você fique preso a eles. E quantos dizem há uma macumba, há um feitiço, há uma maldição sobre a sua vida? Então ele se considera o líder espiritual que vai tirar esta maldição daquela pessoa. E a pessoa se sente na obrigação de seguir a este líder espiritual, quando na verdade Jesus Cristo diz que quando nós formos orar, devemos falar abertamente ao Pai, porque nós temos acesso a Ele. A mesma fé que um profeta ele tem, você também pode ter. E talvez você pergunte, mas pastor, como eu irei descobrir se a mensagem é ou não é verdadeira? Aí nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra e entender que mesmo Jesus não perseguindo os falsos profetas, todas as vezes que eles iam até Jesus, os fariseus, os mestres da lei, Jesus ele respondia com a palavra. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, verso 130, também está escrito: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Entender a palavra de Deus, mesmo que você não seja uma pessoa que terminou o ensino médio, ou que fez faculdade, ou que tem algum tipo de formação. A Bíblia diz que a revelação da palavra de Deus esclarece e dá entendimento aos simples. Aqueles que têm pouco estudo, aqueles que não têm muita leitura, são esses que Deus revela a sua palavra. Bem-aventurado são aqueles que não se escandalizam com a palavra de Deus. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Deus abençoa aquele que é humilde de coração. Mas quanto aos falsos profetas, um dia, eles serão pesados na balança e eles passarão pelo juízo de Deus. Todo joelho se dobrará, e a Bíblia diz que toda língua confessará. A palavra do Senhor também nos alerta para julgar as profecias, se elas vêm ou não do Senhor. Nós não somos juízes de pessoas, por isso nós não podemos julgar o tal profeta, mas podemos julgar a palavra que o profeta entregou. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Está falando diretamente sobre julgar pessoas. Mas em Deuteronômio capítulo 18, verso 22, está escrito que assim nós saberemos se a palavra vem ou não do Senhor. Se ela se cumprir, ela provém do Senhor. Porém, se a palavra que o tal profeta profetizou, ela não se cumprir, ela não vem do Senhor, e o profeta que profetizou isso, ele profetizou por engano, não
tenhais medo dele. Não devemos temer falsos profetas, pois quando os falsos profetas, eles profetizam, é o momento dos verdadeiros profetas se levantarem. A palavra do Senhor também nos alerta. O salmista Davi também escreve no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus vai produzir o conhecimento e a sabedoria espiritual que nós necessitamos. Conhecimento e sabedoria suficiente para responder a todos os falsos profetas que quiserem te induzir ao erro, que quiserem prender você ao engano. Ao profetizar o falso profeta, nós devemos nos perguntar em que essa profecia irá me edificar de forma espiritual. Devemos analisar a profecia e ver com qual linguagem de espírito o profeta ele profetizou. Qual a intenção? Devemos tomar muito cuidado com as intenções, pois elas são a parte mais importante que podem afetar a nossa vida. Você sabia até mesmo que na oração Deus não ouve palavras? Isso talvez pode parecer chocante, talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas você sabia que na oração Deus não quer saber de palavras. Não é que ele não ouça, mas na verdade o que fala na oração são intenções, sejam elas verdadeiras ou falsas, sejam elas sinceras ou sejam elas do coração ou não. Deus está preocupado muito mais com o que o meu coração fala do que com o que a minha boca diz. Por isso, na oração, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Deus está pesando as intenções dos corações, porque a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias que ele sonda a mente e sonda o coração, e ele examina as intenções para dar a cada um segundo a intenção do seu coração. Um dia todos esses falsos profetas serão julgados, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas até que esse dia chegue, tome muito cuidado para que você não seja enganado. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não aceite que uma mensagem que não é bíblica, quando o pregador não abre a palavra de Deus para poder ler, não aceite que essa mensagem entre no seu coração, pois isso poderá destruir a sua vida espiritual. Você poderá ficar enganado, achando que está servindo a Deus, quando na verdade não está. O engano, meus irmãos, é algo terrível. Não tem coisa pior do que você estar convencido que você vai para o céu, que você está no caminho certo e no final você acabar indo para outro lugar. Jesus diz na sua palavra: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheçam e prossigam em me conhecer, diz o Senhor. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro ponto, conheça os frutos. Segundo, prove as profecias para ver se elas vêm ou não do Senhor. Terceiro ponto, tire as suas próprias conclusões. Porque tem pessoas que vê a verdade na cara, mas não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Não aceite ficar em um lugar onde você sabe que não é mencionado a verdade da palavra de Deus. Mas muitos têm usado de engano, muitos têm usado o nome de Deus e não têm deixado Deus usar a eles. Ser um instrumento de Deus é algo para poucos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estarão sobre os fiéis da terra. E hoje muitos se corromperam. A grande maioria dos profetas que profetizam, na verdade, nunca foram profetas. O ministério profético não é para todo mundo. Profetas foram mortos, profetas perderam a cabeça, profetas foram cerrados ao meio, profetas passaram por perseguições terríveis. E hoje muitos dizem: eu sou profeta, e vivem uma vida luxuosa, e vivem uma vida fácil, e vivem uma porta larga, e profetizam coisas somente agradáveis. Deus na Bíblia não falou somente coisas agradáveis através de profetas. Precisamos receber aquilo que traz transformação para o nosso caráter, ou nunca iremos mudar, e nunca seremos salvos. O caminho da porta larga é o caminho do inferno. É o caminho da grande maioria das pessoas que estão aceitando essas profecias de falsos profetas que falam
em nome de Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa se escarnecer. De Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Guarde uma coisa importante no seu coração. Esse vídeo aqui não é para confrontar pessoas sinceras, não é para confrontar aqueles que estão fazendo do altar de Deus como se fosse um palco. Aqueles que estão agindo como se fosse um show. Aqueles que estão fazendo espetáculos para poder chamarem a atenção. Um dia, todos eles serão pesados na balança e Deus irá decretar o seu fim. E esse vídeo com certeza vai chegar a muitas pessoas que estavam precisando desta luz, precisando dessa direção. Seja uma pessoa que questiona, seja uma pessoa que prova, não os profetas, mas a profecia. Procure saber o que a palavra de Deus fala e não aceite qualquer palavra, não aceite qualquer profecia. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são permitidas, mas nós não nos deixaremos dominar por todas elas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos edificam. Absorva para a sua vida somente aquilo que te edifica espiritualmente. É isso que vai transformar o seu caráter e vai te tornar mais semelhante a Jesus Cristo. O que firma um cristão na presença do Senhor Jesus não são profecias lançadas ao vento, mas é a doutrina da palavra de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo. Não somente através da leitura, mas através da experiência e da intimidade pessoal com o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas para você acerca de falsos profetas e de falsas profecias. Que através desse vídeo você possa ser influenciado a poder estudar mais a palavra de Deus e ler mais a Bíblia. Que Deus te abençoe. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui abaixo. Se você não é inscrito, por gentileza, já aproveita para inscrever-se e ativa o sininho de notificações. E não esqueça de deixar o seu gostei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.